Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta o Fomos Invitados. Aqui é o Augusto. Aqui é o Nicolas e é muito bom estar de volta. Pois é, né? Depois de um tempo aí, nem sei quanto tempo, mas de um tempo Ah, definitivamente. tem mais de um mês, cara. Acho que quando esse episódio sair já vai ter mais de um mês. É... E até, enfim, o pessoal tem falado uns e outros quando me encontram, ou enfim, por mensagem mesmo. O disclaimer aqui aos ouvintes com quem eu não falei. Julho foi um mês e tanto. O motivo da gente ter ficado tanto tempo sem episódios é unicamente da minha parte. Mas enfim, foi uma montanha-russa de eventos o mês de julho, bons e ruins, mas tá tudo bem. O importante é que realmente eu saí muito da minha rotina e isso acabou fazendo com que eu tivesse que abrir mão de algumas coisas para conseguir correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. E o Fomos Invitados acabou sendo uma delas que eu botei no stand-by. Mas estamos de volta. E eu queria voltar com Fomos Invitados mesmo. Acho que ainda vai demorar um pouco para eu voltar com raio-x e tudo mais. A gente até chegou a gravar um programa nesse meio do caminho aí, mas eu não tive tempo de editar, então enfim. Mas é um programa diferente também. Mas enfim. Mas só pra vocês saberem que tá tudo bem. Vamos aí num ritmo aí que der. E em breve vão ter novos programas de outros. Quer dizer, vão ter novos episódios de outros programas também. Pois é, mano. E digo mais também. Outro fator que demorou um pouco ali pra gente acertar isso aqui, além da questão da rotina, é que a gente estava tendo dificuldade em achar um tema. A gente ficou circulando ali em alguns, né? Tem inclusive dois que a gente sempre fala, mas nunca faz. É. Nossa. Mas a gente sempre fala, esse aí é interessante, mas talvez para outro momento, né? Vamos ver Mas quando vai enfim, chegar esse momento. pois é, esse aí realmente vai saber. Mas, enfim, a gente tava meio que nessa, né? Tentando pensar num tema. Aí eu mandava mensagem, e aí, Nick, você chegou a pensar num tema? Porque eu não pensei em porra nenhuma. Aí você, pensei, pô. E a gente Pensei. ficou um tempo nessa. É, Até que a gente. Você, inclusive, né, que propôs esse aqui, sobre falar sobre mudanças. exato. E aí, gente, obviamente, a gente não tá falando só de mudança, literalmente, né, de Vou mudar de domicílio. casa. Você tá falando mas essa acho que é uma bem relevante, porque muda muita coisa na vida, né? E, enfim, é um processo É, além só de tipo, bem, tô no endereço tal. muda bastante coisa, mas enfim, mudanças na vida mesmo, coisas que acontecem que fazem com que acabam fazendo com que a nossa vida mude, ou algo na nossa vida mude, enfim, e aí como lidar com essas mudanças também, que às vezes o próprio tempo traz, às vezes são coisas programadas, às vezes são coisas que vêm out of the blue, né? Então é meio que isso que a gente vai tratar, e acho que o meu mês de julho foi um pouco isso, aconteceram várias coisas. Out of the blue não foram mudanças, né, permanentes, mas várias coisas que me fizeram ter que sair um pouco da rotina, então foi uma mudança nesse sentido de rotina. Mas mas não foi nem por isso que eu sugeri o tema, não. Acho que a gente até tinha pensado nesse tema antes de várias coisas terem acontecido. É, mas enfim, mas me fala aí, Augusto, o que você, de maneira geral, pensa sobre mudanças, como você encara elas na sua vida? Se a sua vida é uma vida que tem muitas mudanças com frequência, ou se ela é mais monótona? Então, duas partes aí, né, da pergunta. Se eu sou uma pessoa que encara mudanças com uma certa frequência e como que eu encaro elas. É, eu diria que, cara, é complexo, né? Porque eu acho que a minha vida não tem tantas mudanças esporádicas. E eu acho que a maior mudança da minha vida em termos mais materiais, no material não de, Estruturais tipo, mesmo, né? Tipo, de estruturais, mudar. isso é É. melhor, foi depois que eu saí do high school mesmo, Uhum. porque foi um processo, foi de boa, assim, mas eu acho que desde então a minha vida mudou muito em relação à pessoa que eu sou e tal, e é isso que eu ia falar, na verdade, assim, eu acho que as mudanças que eu mais passei não foram tão externas, foram mais internas.
Claro que eu vou entrar com mais detalhes nisso, mas é porque é meio foda, né? Porque, tipo assim, eu já, nesse meio tempo, já morei em Minneapolis, fui pro Brasil, voltei, fui pro Brasil de novo, voltei de novo. Então parece que tem mudança pra caralho, mas assim, mas quando eu paro pra pensar, hoje, né, tipo, eu meio que tô num estágio. Tipo, eu tô no mesmo emprego há 3 anos, eu tenho o mesmo ciclo de amigos que eu tenho desde sempre. Então, tipo, é difícil falar que eu tenho muitas mudanças na minha vida. É, acho que você teve uma mudança grande também antes do high school, que foi para os Estados Unidos, né? Mudar a vida completamente de ir para Caralho, é mesmo, aí. né? É, Né? bom, Acho que é. literal. Essa aí foi. Na verdade, porque. Foi muito. Eu Eu achei falei quando você estava construindo sua frase que o high que eu ia school falar era. disso, né? Que você fala de sua mudança para os Estados Unidos. Quando você fala high school, eu falei assim: caracas, é mole? Então beleza. Mano, é que eu acho que eu era tão criança, tipo, É, total. sei Que lá. muitas coisas mudaram de lá pra cá também, né? Tipo, eu acho que foi um processo mais natural do que quando eu saí do high school, né, e de início pra faculdade, depois saí e tudo tal, que, enfim, que eu acho que foi uma mudança que eu consegui entender mesmo, porque, querendo ou não, tipo, beleza, eu fui pros Estados Unidos, né, e aí comecei a escola aqui e tal, só que foi meio que uma continuação, tudo bem que bem diferente, mas eu sinto que foi, tipo, houve uma progressão, né, tipo, tava no sexto ano, fui pro sétimo ano, fui pro oitavo, enfim, escola nova, tudo novo, uma mudança de fato, mas em questão de rotina, estrutura de vida, pensamento a respeito das coisas e tudo, eu senti mais, ou pelo menos eu consigo falar melhor, né, porque tá mais fresco na minha mente, porque foi mais recente, sobre um período aí entre 2019 até 2022, mais ou menos. Eu, eu sinto, é assim, não querendo também ensinar o padre a rezar a missa, né? Eu tô tentando lembrar essa não é a expressão ideal, mas eu vou tentar usar essa. Mas enfim, não querendo falar por você, mas eu Por sinto palavras da sua também. boca? Por palavras na sua boca, acho que é até bem melhor, obrigado. É, mas eu sinto que talvez seja porque essa mudança sua de vida para os Estados Unidos, quando você tinha ali 11, 12 anos, ela, diferente dessa outra, de quando acabou o high school e começa a vida adulta, a mudança para os Estados Unidos, ela é uma mudança que foi, de certa forma, não foi de supetão, foi planejada, você foi se acostumando com a ideia com o tempo, você foi conhecendo as coisas, sabe? Você foi para os Estados Unidos um pouco antes, passou um tempinho, né? Eu lembro disso. Então, acho que você meio que foi entendendo, se habituando e, tipo, aí, de repente, beleza, mudou tudo, né? Tudo novo, casa nova, pessoas novas morando contigo, escola nova, novos amigos, mas amigos antigos tendo que viver numa nova modalidade de amizade. Eu acho que tudo isso foi meio que acontecendo, mas é que hoje isso já é tão parte do que você é que talvez você nem perceba que isso foi uma mudança muito grande, né? Eu acho que é isso mesmo. Tipo, eu, eu acho que é muito isso. Sei lá, não é, não é tanto. Cara, é difícil dizer. Eu acho que é exatamente isso, porque seria difícil me analisar. Porque eu teria que, assim, pra eu poder julgar a mudança, eu teria que me reconhecer antes e depois, né? Só que, sei lá, como que era o Augusto de 10 anos. Eu sei que ele adorava Cidade de Deus, adorava anime, tá ligado? Mas, tipo, eu não sei o que ele pensava sobre a vida. Não sei o que ele pensava. Ele só queria saber de, porra, de jogar Não, Skyrim, tá eu ligado? acho que dentro, Mas enfim, aí é mas foda. eu acho que realmente dentro de você, talvez fica muito difícil, porque você era muito novo, mas a conjuntura inteira foi uma mudança drástica, né? Mas assim, eu acho que o que te faz sentir mais essa mudança pós é porque a verdade é que eu acho que ninguém tá pronto para a mudança que é a vida adulta, tipo assim, o início da vida adulta. É muito diferente, muito diferente. E eu acho que para pessoas que moram em países como os Estados Unidos, realmente essa porrada vem logo quando acaba o high school. Eu acho que pra gente do Brasil, essa porrada vem muito quando acaba o ensino médio, mas eu acho que ela vem mais quando você tá ali acabando a faculdade também, sabe? Uhum. Tipo,
Foi quando assim, eu senti muito nos dois momentos, tá? Mas. E eu lidei melhor quando eu acabei a faculdade. Mas eu acho que é mais dosado, assim, no Brasil. Porque eu acho que nos Estados Unidos você, tipo assim, cada um vai pra uma cidade fazer faculdade, você realmente perde contato com todo mundo, você já muitas vezes sai da casa dos pais já de cara, tipo, né? Acho que tem muito isso. E no Brasil, nem sempre a gente tem a tendência de ficar mais na casa dos pais, né? Por mais tempo, as famílias com uma estrutura melhor, né? Tem essa condição de fazer isso acontecer e é pelo menos o almejado no Brasil. Enfim, eu sinto isso pelo menos. Mas enfim, só fazendo meu take aqui no seu comentário. Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Mas assim, mas principalmente eu consigo falar tanto de mudanças práticas, né? Mas e realmente mais o que eu tava, até como eu falei, como eu lido. Eu acho que eu lido de boa, né? Eu acho que isso vai ser um tema grande, assim, porque eu acho que houve uma mudança fundamental mesmo de como eu encaro as coisas. É, tipo, sei lá, filosoficamente falando, não querendo Aham, parecer, aham. tipo, ó, o cara é gênio, não, mas, Gênio? é. Não, lembrei do cara do. Você sabe quem foi Mansa Musa? Mas, mas e tu, mano? Fala de tu aí. Falei pra caralho, né? Mas fala de tu. A gente nem teve o primeiro corte ainda, mas fala de tu. Pô, acho que nem vai ter primeiro corte. Esse programa já começou com Agora, tudo. direto e reto, né? Porra, lá ele. É o que dizem. Mas enfim. É, o que eu ia falar. É o que É, dizem. é, pô, até me desestruturei aqui. Não, o que eu ia falar é que assim, eu não lido bem com mudanças. Eu não gosto de mudanças. Talvez porque minha vida mudou muito pouco. Assim, em termos de coisas grandiosas. Eu, comparado contigo, minha vida mudou muito pouco. Ela é bem mais planejada. As mudanças que ocorreram, elas foram bem mais antecipadas e planejadas e, tipo, previstas e tal. E eu não tô falando isso por mérito meu, é só por como as coisas se deram mesmo. E acho que isso até me desacostumou. Quer dizer, me desacostumou não, mas eu não sou vacinado a mudanças. Ou pelo menos eu não fui vacinado a mudanças quando eu cresci. Eu sempre estudei no mesmo colégio. Eu sempre morei na mesma casa. Eu, por consequência, sempre tive grupos de amigos nos mesmos ambientes. Volta e meia mudava alguma coisa, mas enfim. Eu não tive grandes mudanças não tive praticamente nenhuma mudança na minha estrutura familiar enquanto eu cresci. Tipo, eu já fui o segundo irmão, né? Meus pais, quando eu nasci, eram casados e seguem. Eu moro no mesmo quarto que desde que eu nasci não foi reformado. Então, no máximo, eu mudei algumas coisas na disposição das coisas, mas decoração, não muita coisa mudou. Eu. É isso, assim, eu não tive grandes mudanças, assim, tipo, porra, vou sair de uma casa, vou pra outra, ou meus pais se divorciaram, ou ganhei um irmão, ou sei lá, sabe, vou pra outra cidade, não, nada perto disso. Né? Eu nunca mudei de escola, muito mais de bairro, muito mais de cidade, né? Então, eu acho que isso me fez ser uma pessoa muito avessa a mudanças. Eu gosto muito das. Não quer dizer que eu não gosto de mudar coisas que me desagradam, mas eu gosto muito de saber como as coisas são e de conduzir as coisas lentamente para que eu não sinta a abruptez que a palavra mudança traz, sabe? E isso é um problema, porque quando as mudanças imprevistas acontecem, ou quando até as mudanças previstas, mas que são grandes, né, maiores, acontecem, eu posso ter um pouco mais de problema para encarar. Eu acho que, overall,
né, de maneira geral, eu lidei bem com todas as mudanças um pouco maiores e imprevistas que aconteceram na minha vida até o momento. É, mas eu não gosto de encará-las, a verdade é essa. E eu evito. Sempre que eu posso, eu evito mudanças, assim. Não tô falando dentro do meu indivíduo, né? Eu tô falando das coisas pra fora, sabe? Enfim, é isso. É, mano, botando aí nesse panorama, eu na verdade mudaria minha resposta pra dizer que então eu mudei pra caralho. Mas assim, realmente, as mudanças elas foram progressivas, né? Como você falou, tipo, foram de acordo aí com as fases da vida mesmo, né? No seu caso, não foram mudanças repentinas, pá, meu pai recebeu uma promoção, tô indo pra, porra, São Paulo, ou seja lá onde, né? Nada muito assim. É, é. E eu, e eu sinto que muitas vezes eu vi coisas ao meu entorno mudando. Coisas que eu gostava do jeito que eram e que foram se tornando diferentes e que foram acabando e tal. E eu sou muito saudosista de muita coisa. Então eu sinto que a minha resistência à mudança, ela é muito para eu conseguir me enxergar no mundo ainda, sabe? E eu vejo como coisas, como pessoas que se mudaram pra longe, por exemplo, eu acho que isso é um grande karma na minha vida. Eu tenho várias pessoas que se mudaram pra longe, né? As pessoas brincam, elas até confundem os meus amigos, né? Que moram fora, porque eu falo e aí às vezes parece que é a mesma pessoa, né? Mas não é. Você não é o João, que não é o Pedro José, sabe? Enfim, e por aí vai. E a lista vai se alongando. E aí teve meu irmão também, que morou em São Paulo por bastante tempo da minha vida. Acho que ele passou 6 anos lá, ao todo. Enfim, e essas coisas, eu meio que. O meu jeito de me blindar desses afastamentos, assim, de pessoas, foi tentando fazer com que eu não mudasse, assim, sabe? Tipo, para com essas pessoas e. Ah, teve o Paulo também, né? Eu não citei o Paulo, mas enfim. Tem bastante gente, né? Eu não vou ficar aqui também lembrando É, vários, né? É, foda toda a pra eu lista não, toda. pra eu não ficar nessa. Mas enfim, mas aí, cara, eu sinto que, de maneira geral, eu realmente não gosto, assim, de mudança, sabe? Tipo, de fazer uma coisa. E até em coisas micro, assim, eu não gosto de sair da rotina, mesmo. É, eu me sinto burlando a mim mesmo, eu me sinto trapaceando, vamos dizer assim, quando eu faço alguma coisa fora da rotina pra, pra fazer algo que eu prefiro fazer, sabe? Mas que não tá na minha rotina, que eu não deveria estar fazendo, entre aspas, sabe? Na minha rotina. É, eu me sinto incomodado de estar saindo do que eu deveria fazer pra aquele dia, sabe? Uhum. E isso a nível pessoal e a nível profissional também. É, a nível profissional que eu tô falando da minha rotina do trabalho, mas eu também não sou uma pessoa que, cara, fica ativamente, sei lá, buscando mudar de emprego. Eu sei que eu mudei de emprego até mais vezes do que muitas pessoas, né? Mas pelas condições que mesmo que meio que me foram submetidas, assim, mas eu não sou essa pessoa, sabe, que gosta de ficar, sabe, que se entedia fácil, que sabe, que tá chato fácil, que cansa fácil das coisas. Não, eu gosto das coisas iguais. É, eu gosto de saber quais vão ser as próximas coisas. Eu gosto. E se eu tiver que fazer algo diferente, eu gosto de. Exatamente por isso, de saber que vai ser diferente por causa disso, 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 e porque eu tô me planejando para fazer desse jeito diferente, né? Ou porque a gente está pensando em fazer algo diferente, e, e portanto será diferente, sabe? Como foi, sei lá, as nossas mudanças que a gente fez no Fomos Invitados. Eu super gostei. E eu queria, né? Por isso que eu propus. Mas. Mas é por isso, porque a gente pensou e eu não queria fazer só por fazer uma mudança, sabe? Tipo, eu queria parar, entender qual seria o formato então que a gente faria e tal, enfim. Então, pra mim tem que ser desse jeito pra mudar. E acho que pra todo mundo, né? É melhor mudar assim, mas eu sinto que tem gente que é mais espírito livre, que tipo assim, quero uma nova coisa agora. Cansei, quero uma nova coisa agora. Hoje eu vou,
sei lá, fazer uma parada muito doida aqui, tipo, e aí vai lá e faz. Eu não sou essa pessoa, tipo. Mas você diz, tipo assim, nesse exemplo hipotético de pessoa, você diz uma parada muito doida. Tipo assim, a pessoa ela só quer experimentar algo novo, mas sem saber exatamente o que, mas ela só tem esse querer, ou é tipo assim, ou ela se planeja também pra experimentar, sei lá, vai Não, fazer eu sinto que kitesurf. Tipo, aula experimental de kitesurf, foda-se. eu Ou sinto que alguma tem coisa assim. gente, eu sinto que tem gente que é muito espontâneo assim nessas mudanças. Eu Uhum, não sou, eu não sou. Eu sou em algumas coisas poucas, porque eu sei que é importante ser espontâneo em certo nível, sabe? E eu tento ser, até. Até pelas minhas companhias, né? Pra eu não ser uma pessoa monótona nas minhas amizades, no meu relacionamento, enfim. Mas. Mas eu não sou essa pessoa espontânea, tipo assim, de virar e falar, pô, bora, sei lá, tipo, tá lá com o pessoal do trabalho. Porra, bora hoje depois do trabalho lá na Feira na Feira da Glória não, porque não estaria correndo, na Pedra do Sal, sei lá. Vai falar, pô, guys, não. Tipo, eu teria que ter me preparado psicologicamente de manhã cedo, sabe? Pra ir pra Pedra do Sal e tal, sabe? Entendeu o que eu quero É, dizer? mas sim, é que eu não sei se isso se configura aí necessariamente como uma mudança, né? Quer dizer, é uma mudança É, da sua não, não. rotina tradicional, É mas que a não gente tá, é eu tô falando mais exatamente. do micro. É, Total, total. é. A gente tá falando mais eu tô falando mais do micro aqui, que aí entra na rotina. Mas no macro, assim, sei lá, é, eu não sou uma pessoa que, como eu falei, tipo, que cansa rápido de um emprego e que já quer ir pro próximo, sabe? Ou que. Sabe aquelas pessoas que, tipo assim, eu tenho algumas dessas que eu conheço, que, sei lá, de 2 em 2 meses tem um hobby novo e aí um mega hiperfoco aí troca pra um próximo. Nada contra, tá? Só que a pessoa meio que muda bastante, tipo, o gosto dela e muda drasticamente e tal, e aí isso vai isso escalona, sabe? A pessoa começa a se envolver muito com aquela coisa, sabe? Tipo, e viram compromissos, sabe? Na rotina, ou viram parte do que aquela pessoa passa a ser. E essas mudanças eu faço bem mais devagar e bem Uhum. mais ponderado, tá ligado? Cara, apesar de eu não ser esse tipo de pessoa necessariamente, eu, na verdade, acho isso muito maneiro. Tipo, bom, quando a gente chegar nas recomendações, eu vou explicar um pouco melhor o porquê. Mas, mas algo que você falou também, assim, que eu me identifico bastante é a questão de ser bem nostálgico, né? Bem saudosista. Aham. Eu também, mano. Eu também. Até ontem É. mesmo, ou anteontem, eu mandei um meme pro Christian, que era os caras lá do Velozes e Furiosos falando, tipo, se a gente voltasse lá, talvez a gente nem reconhecesse mais. Aí o Vin Diesel, tudo mudou. Só que a legenda era, tipo, quando mudam seu jogo favorito e tal. Aí eu falei, mano, foi assim com Minecraft com o Warzee, que a gente jogava. E é muito isso, né? Isso é uma coisa que na minha vida mudou bastante, porque a minha forma primária de contato com vocês enquanto grupo, vocês, no caso, vocês sabem, né? Eu tô me referindo a você, o Christian, o Paulo, todo Aham, mundo aham. assim, fazer uma atividade em grupo e consistentemente, né? Era, na época, o HG ali, em 2014 e tal. Era jogar o Minecraft e tudo. E isso foi sumindo. Tanto que hoje em dia eu e o Christian a gente joga diariamente, beleza? E o Gabriel entra, o Paulo entra, às vezes todo mundo entra pra jogar, sei lá, um Code Names. Mas não é algo mais que faz parte da minha rotina e da minha vida. E eu, pô, se fosse eu ia achar irado, porque era muito bom quando todo mundo entrava e a gente fazia, sei lá, uma torre no HG e tal, mas não é, tá ligado? E, enfim, isso é só um dos exemplos de vários, né, de mudanças, assim, de atividades ou coisas que eu fazia e que era muito legal. Mas não é mais assim. E tudo bem, e por isso que eu acho que eu lido com mudança bem. Tipo, apesar de eu ter sido uma grande época na minha vida, às 4 da manhã, conversando com o Christian sobre. É, Já é quase que 5 horas. sei lá, 4 da manhã o Christian me falando aí o que tava acontecendo lá na vida amorosa dele da escola. Que eu não vou nem entrar, mas você também sabe do que eu tô falando. Tô ligado. Mas, enfim, era. E que não é mais. Mas, de novo, mas tudo bem. Tipo, eu não tenho muita.
muito daquele lance de, ô, tipo, não faz uma falta, tipo, é foda falar assim, né, porque, mas não, eu tô de boa, tipo, eu já Sim, sim. superei, sabe? E eu acho que é isso, eu não sei, eu tenho uma noção muito de passado, apesar de ser bem nostálgico e tudo, eu tenho uma noção muito de, tipo, tá, beleza, isso não está acontecendo agora, mas eu tá feliz ou triste ou qualquer coisa que eu estou sentindo agora é mais importante do que o que eu senti no passado. Tipo, a minha felicidade no passado, ela é menos relevante do que a minha felicidade hoje. Para o momento agora, obviamente é, mas eu tô falando num espectro de vida, assim. É... Não, não é. Assim, é claro que você não pode alienar a sua felicidade do agora só pensando no passado, mas Não, não. E nem no futuro também. Tipo, mas eu tô, é, tô é, fudido agora, mas depois vai dar tudo certo. Você tem que tá. Beleza, obviamente você, né, fazer um esforço por uma coisa no futuro, legal, mas, tipo sim. assim, também não vai, porra, comer lama, tá ligado? Pra depois comer num restaurante 5 estrelas. Mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, não deixa de existir, sabe? Eu penso muito nisso quando. Em questão até de morte. Um, um dos, um dos Não, principais. não, não, Eu pelo tô amor muito de nessa Deus. questão. Não, mas eu vou falar por exemplo, eu vou falar do meu Hum. gato agora, da Lucy, né? Que é o meu gato mais velho. E ela tá meio mal, mano. Ela tá meio mal. Tá ligado? Não sei se dura mais um ano, não. Pode ser que não. Pô, que Só que, merda. não, pode ser que sim, mas pode ser que não. Tá ligado? Tá nesse período. Só que, tipo assim, digamos que ela morra amanhã. Uma merda, beleza. Só que ao mesmo tempo, pô, eu tive 20 anos de alegria com o gato, e nem é o meu gato favorito, mas eu tive Verdade. 20, eu tive 20 anos de alegria com o gato, sabe? E aí ela morreu e vai ser triste. Tipo, obviamente eu vou me permitir sentir a tristeza e tudo, mas, pô, 20 anos de alegria com o gato pra um momento triste ali, sabe? Tipo, não tem pra que eu focar nesse presente. Obviamente, de novo, obviamente me permitir sentir, mas nada, tipo, sabe, não apaga a felicidade que já existiu, né? É isso que É. eu penso. Então, eu tô contigo nessa também, assim. Mas falando, voltando um pouco para as mudanças em si, eu acho que o mais importante é isso, assim, é entender que por mais que você possa ser talvez uma pessoa um pouco mais parecida comigo, de não gostar, porque eu não gosto e eu não tenho problema nenhum de admitir, tá ligado? De dizer, não, eu adoro mudança, sou uma pessoa que, porra, novidade comigo mesmo. Não, não, curto que as coisas fiquem como estão. Mas eu também eu também não gosto de coisas, tipo assim, eu quero me livrar de coisas que eu não gosto também, tá ligado? Claro. Mas, né, também não podemos. Claro que esse problema de não gostar de mudanças me deixa muito mais próximo de uma situação de zona de conforto e de comodismo do que de uma pessoa que gosta de mudanças, tá? Isso é fato. Isso é fato. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar para evitar cair nessa armadilha, porque é muito fácil. Porque eu gosto de estabilidade, né? Não é que eu gosto de monotonia, eu gosto de estabilidade, né? Eu acho que o oposto aqui de mudança seria isso. Seria de algo contínuo, algo duradouro, né? Algo que se mantém com o tempo. E eu gosto disso, de coisas assim. Então, isso pode me levar sim a uma situação de zona de conforto ou de medo de tomar riscos que terão recompensas, né? Mas enfim, mas também qual é o nível de risco você está também disposto a tomar? Porque tem gente também que às vezes sai tomando risco e aí vive uma vida instável pra cacete em vários sentidos da vida, né? Fisicamente, emocionalmente, enfim, profissionalmente, financeiramente, né? E eu sou uma pessoa bem conservadora nesse sentido, de mudança, né? E aí, assim, mas falando num tom mais pessoal também, do meu indivíduo, eu também gosto de arrumar as minhas mudanças aos poucos, assim.
de claro, identificar as coisas que eu preciso mudar em mim, mas eu tenho muito medo de deixar de ser eu e de não perceber, tipo assim, que eu mudei tanto que eu não sou mais eu, sabe? Tipo, o barco de Teseu, tipo, Uhum. Quantas de peças você tira? quanto de mim eu vou mudar ao longo do tempo e eu vou perder aquele menino lá de trás que eu era, sabe? E que eu não sou mais, beleza, porque eu tenho plena convicção de que a gente está em mudanças, né? A gente está em mudança contínua de quem nós somos, né? E isso vai acontecendo, né, microscopicamente, né, em micropassos todos os dias. Mas assim, eu tenho muito medo de nesse processo perder quem eu era, tá ligado? Quem eu sou, sabe? O que que eu sou, sabe? Cara, então, nesse âmbito eu já sou um pouco mais diferente, porque eu não tenho muito dessa preocupação e até, na verdade, assim, na verdade, eu entendo bastante esse lance aí de, né, de um dia você se olhar assim, ou você parar pra pensar e, tipo, você talvez, enfim, ter comportamentos, ter gostos, ter coisas que não combinam com você, mas eu acho que isso é mais um problema se, sei lá, tem uma influência externa, sabe? Tipo, um relacionamento tóxico, sei É, não, lá, com ou tipo certeza, assim, isso é você um. se moldar pra agradar uma outra pessoa, né? Nem precisa ser um relacionamento, mas sei lá, muita gente pra agradar a família, pra agradar sei lá Uhum, quem, né? uhum. Isso é problemático, sim, sem dúvida, mas na questão de sei lá, de ter novos hobbies ou novas opiniões ou qualquer coisa, eu não acho que é tanto, porque eu acho que no fim das contas não deixa de ser você. Você pode mudar, sabe? Não, Você pode. eu não acho problemático isso não, né, ter novos hobbies ou opiniões novas, eu acho isso super, na verdade, bem-vindo. Acho que tem várias coisas ao longo dos anos que eu adquiri de De hobby interesse, né? e de interesse que eu não tinha antes. Acho que até o podcast é uma delas. Que eu jamais imaginaria que eu fosse fazer algo desse tipo, sei lá, 10 anos atrás. Se bem que 10 anos não é tão longe assim, mas. Não, 10. 10 eu não acharia que eu faria isso, não, mas há 15 então, menos ainda. Pô, É, 15 anos atrás. eu tinha 10 anos, né? Não, mas eu digo, tipo, eu nunca me vi sendo uma pessoa que produzisse algo assim, sabe? Uma pessoa criativa, nunca me vi assim. Mas assim, eu tô falando mais da coisa da essência mesmo, sabe? Mas aí eu acho que tem que haver uma reflexão mesmo de tipo, porque é complicado. Assim, eu posso falar sobre mim, né? Que é onde eu acho que eu tive uma grande mudança. E principalmente ali no, nos anos que eu citei mais cedo. Mas ainda até hoje em dia, tipo, sei lá, são coisas que eu penso bastante. Porque eu costumava, antigamente eu costumava ser uma pessoa bem ligada ao objetivo, assim, tipo, o objetivo, tipo, o que é, sabe? Uhum. Eu não, tipo, eu não sei, eu pensava muito que tudo tinha que ter um porquê, tudo tinha que fazer total sentido sempre, Eu sei. e tudo tal. E com o decorrer dos anos, eu não penso mais assim. Eu não penso mais assim. Pra uma coisa ou Não, outra pode até ser que mas sim. isso foi um processo em que você descobriu uma essência com a qual você se identifica. Eu tô falando de algo, de você olhar pra trás, você querer buscar uma coisa que tinha em você e que você não vê mais que você consegue praticar. E de novo, eu não tô falando, Algo eu que não foi tô falando, perdido. eu não tô falando de Tá. gostos, eu não tô falando tipo assim, antigamente eu, porra, sei lá, antigamente eu era, porra, sei lá, antigamente eu gostava do Vasco e hoje eu gosto do Fluminense, tá ligado? Tipo, Não, sim. antigamente eu era, sei lá, eu era fã do Lula e hoje eu sou fã do Bolsonaro. Tipo, eu não tô falando isso. Eu sei, mas eu também É, não tô. Eu tô falando da minha visão de mundo mesmo, que mudou. Tipo, foi uma mudança então, e sei lá, às vezes eu paro pra pensar, tipo, em como eu pensava antes e eu fico tipo, cara, como que eu pensava? Tipo, como que eu tinha a opinião X, sabe? sim, Sei lá. não, e isso é ótimo, assim, essas mudanças de opinião e tal, eu acho que isso é super,
Eu não me incomodo com esse tipo de mudança, não. Eu digo mais do seu ser. Tipo, eu olhar pra trás e falar assim, caramba, eu tinha um jeito de lidar com os meus problemas, eu tinha um jeito de lidar com a minha vida, eu tinha um jeito de lidar com as pessoas, eu falava de um jeito tal, eu me comportava assim nessas situações e hoje eu não consigo ser mais assim, eu era tão assim com as pessoas, hoje eu não consigo, eu era tão, sei lá, confiante, hoje eu me sinto tão inseguro, eu era tão gentil, hoje eu me sinto tão grosseiro, sei lá, Uhum. enfim, alguns exemplos que são coisas que às vezes eu paro pra pensar e eu falo, nossa, que medo, e tipo, às vezes eu vejo que eu tô perdendo um pouco dessas coisas e eu tento dar uns passos pra trás e parar de viver um pouco no automático, porque é isso, você tá no piloto automático, você vai deixando as coisas e as situações da vida, né, e você vai replicando, você leva uma coisa, você vai levando uma coisa de da vida na sua direção e aí você vai replicando, vai recebendo, vai replicando. E quando você vê, você não é mais o que você era, sabe? E isso é uma coisa que me dá muita angústia, assim, eu não quero, tipo, e eu sinto que em algumas coisas eu já não sou mais o que eu gostaria, que um dia eu fui, sei lá. Enfim, mas isso eu tenho um pouco de temor, assim, de um dia eu só olhar pra trás e falar assim, caralho, realmente, tudo que eu era lá, eu não sou mais, tá ligado? Uhum. Você já teve alguma situação próxima disso? Alguma questão mais Eu já tive específica? momentos de crises existenciais, assim, que eu olhei pra trás e esses pensamentos vieram à tona, e aí tem todo um exercício de você se reencontrar, né? Eu acho que eu já falei isso até em alguns lado Bs, né? Acho que quando eu cito no lado B da Elise ou do Steve Wonder, né? As duas músicas que eu escolhi no final são músicas parecidas nesse sentido. Tanto Redescobrir, do Gonzaguinha, né? No lado B da Elise, quanto Whereabouts, do Steve Wonder, no lado B dele. Uhum. São músicas sobre você olhar pra si mesmo e, no caso de Whereabouts, você olhar pra si mesmo e não se reconhecer mais e tentar buscar esse processo de se ajudar a se reconectar consigo mesmo por meio de alguém que te conhece muito bem, que te ajuda a fazer esse processo. E no caso da Elise, o redescobrir, que é sobre de fato você ir nessa jornada de auto reconexão, religação consigo mesmo. Enfim, mas sim, eu já tive isso algumas vezes. Eu acho que um grande momento foi quando eu tinha acabado de sair da escola, tá ligado? Que pra muita gente é uma maravilha, né? Dar adeus à escola e começar a vida na faculdade, vida universitária e tal. Pra mim foi um tormento, assim. Acho que eu já falei isso em alguns momentos. E eu não sabia mais quem eu era, não conseguia mais me identificar, porque foi o que eu falei, eu não fui vacinado a mudanças, né? Então eu sempre fui esse. Desculpa minha voz, eu tô com uma garganta um pouco zoada. Eu sempre fui esse mesmo essa mesma pessoa, e essa pessoa foi cristalizada e foi criada uma persona sobre mim que todo mundo sabia bem identificar e eu também sabia bem identificar, mas chegou um ponto que eu nem precisava identificar, porque todo mundo identificava pra mim, então não tinha mais esse esforço. Porque, de novo, eu convivi, eu fui todos os dias da minha vida pro mesmo lugar, dos meus 2 aos meus 17, 18 anos, na verdade, que eu completei 18 2 dias depois da minha formatura, pro mesmíssimo lugar, pro mesmo lugar, tipo, eu não mudei, eu conhecia todo mundo lá há 15 anos quando eu fui embora. E todo mundo já sabia quem eu era, e todo mundo já sabia exatamente como eu era, o que era o Nicolas, a persona Nicolas. Então quando eu saio desse lugar do colégio e eu vou para um lugar novo onde, e de novo, em outros lugares que eu me apresentava, porque novos lugares que eu ia visitar, frequentar fora do colégio, mas durante a época que eu estava frequentando o colégio, eu tinha muita confiança e segurança de fazer isso, porque eu tinha o Porto Seguro de segunda a sexta, é, de me relembrar quem eu era. Então eu tava com a confiança sendo totalmente retroalimentada por muito tempo, constantemente. Então o que me dava confiança para conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas, né, em novos ambientes, não ser uma pessoa tímida e tal. E quando eu vou pra faculdade, isso meio que
vai tudo embora. É um mundo novo, ninguém ali te conhece, ninguém ali sabe quem você é o que você é, pra você não é ninguém, sabe? E ninguém é ninguém pra você ali também. É tudo novo, é tudo estranho. E você não tem mais confiança né, de ser quem você é, sabe? Uhum. Então isso mexeu bastante comigo. Cara, bom, eu citei, né, mais cedo também que o momento ali que eu mais senti mudança foi também nesse período, assim, de transição da escola para a faculdade, mas eu sinto que foi por um motivo foi um pouco mais diferente, assim, e tem mais a ver com a estrutura da coisa do que necessariamente como eu me sentia comigo mesmo. Mas isso fez um efeito aí, um efeito cadeia, né? É que me fez pensar muito também, tipo, no que eu quero da minha vida, dos meus objetivos. Bom, eu posso falar um pouco disso, né? Sobre tudo isso, acho que é o episódio mesmo. Só se a gente fizesse um episódio que é, tipo, faculdade. Mano, mas esse aí. Esse aí eu esse aí I vão me got some deportar shit to dos say. Estados Unidos, meu parceiro. Mas, mas enfim. Essa máfia, é máfia, família, é máfia. Mano, depois do programa eu te falo também o que esses caras estão aprontando agora. Mas enfim. Tá bom. É, onde eu tava? Ah, é. Então, eu saí do high school e tal. E aí, quando eu cheguei na faculdade, né, pra mim foi meio que uma. Não sei, foi uma grande quebra de expectativa. Porque eu tava com a impressão de que ia ser tipo. Não, tá, agora eu vou aprender tudo sobre trabalho e tudo, e enfim, sobre a minha área e tal, e vai ser show de bola. E eu cheguei lá e era tipo um pacote de expansão da escola, tá ligado? Escola DLC. Tipo, Uhum, uhum. era isso, era tipo. Te entendo, Tava isso. lá, eu tava fazendo as aulas e aprendendo coisas que eu já tinha aprendido, tipo, coisas que eu já tinha aprendido no high school, sabe? Sei lá. É, tipo, eles estavam Ou falando. coisas que não tem nenhuma aplicação profissional, né? São mega Os teóricas. dois, os dois, não, 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 mas coisas que não têm aplicação profissional porque de outra área total, tipo, por exemplo, eu tive que fazer uma aula de geologia, cool até, porque, tipo, o problema não é a matéria era cool by itself, mas eu tava pagando aquela porra, e e era tipo assim, sei lá, ah, as placas convergentes, eu tava tipo, mano, eu já vi isso, tá ligado? Tipo, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? Sim. E aí eu fiquei muito nessa, porque quando você tá na escola, você não tem muito essa autonomia. Tipo, apesar de que aqui nos Estados Unidos você pode escolher mais eletivas e tudo, mas é tipo, você vai pra escola porque não, porque senão vão ter 3 toques na sua casa e a Polícia Federal, seus pais estão fodidos, tá ligado? Então é isso, tipo, eu ia pra escola, ia lá, e fazia minhas coisas, fazia o wrestling depois, na escola mesmo e tudo. E aí na faculdade eu tava, tipo. Só que, de novo, era de graça, porque era uma escola pública, né? E Aham. era o que tinha que ser feito, sabe? Aí quando eu cheguei na faculdade, eu falei, tá. Eu comecei a pensar, quanto mais eu me frustrava, quanto mais eu entendia que eu não tava aprendendo nada de verdade lá, eu tava, tipo. Eu comecei a ficar meio impaciente. Eu tava, tipo, porra, tô aqui gastando meu dinheiro, né? Que não era uma questão na escola, pra tá aqui e nada, tipo. E aí também, simultâneo a isso, eu comecei a trabalhar. E aí sim eu ganhava dinheiro e tal. Então era, tipo, muito mais interessante pra mim só trabalhar. Então eu larguei a faculdade, né? E comecei a só trabalhar. Sim. Só que depois de um tempo, enfim, foi show e tal. É... Quer dizer, ainda né? Eu ainda trabalho, Você, você mas fez isso, né? Você tomou uma decisão, né? Uma mudança na sua é vida. uma mudança, exato. Só que e aí que eu comecei a pensar e justamente duas coisas aí, né, que eu acho que me moldaram bastante, que é o que justamente que eu tava falando dessa mudança pra quem eu sou hoje e de quem eu era antes, né? Eu acho que essa mudança, assim, o fato de eu ter saído desse caminho linear, né, de classe Aham. média, de tipo escola, faculdade, trabalho depois, né? De eu ter voluntariamente só falado, quer saber, foda-se, não vou fazer. Até porque eu tava pagando, né? Então eu tinha essa opção de não pagar, que foi o que, que foi o que eu fiz. Eu falei, não vou ficar pagando essa porra. Não me endividei, não, obviamente. Eu paguei o que eu já tinha feito, né? Mas eu não, enfim, Sim, parei sim. de frequentar depois. É,
e trabalhar e aí isso desencadeou em mim toda essa questão de eu pensar, tipo, de eu sair um pouco da objetividade das coisas e pensar, tipo, cara, existe caminho certo, existe tempo certo. E também, e simultâneo a isso também, veio muito aquela questão de, tipo, tá, mas agora o que que eu quero fazer, tá ligado? Porque eu tava trabalhando ali, mas tava trabalhando na academia e tudo, tipo, curtindo, era show, mas eu sabia, tá, eu não posso fazer isso pra sempre, né? E Sim. daí eu fiquei pensando em várias coisas, sabe? Bom, você sabe. Uhum. Mas, e aí eu tentei várias coisas. É, até achar alguma coisa que eu curtisse e até que chegou no ponto que eu entendi que não precisava ser assim, sabe? Tipo, eu poderia só arrumar alguma coisa que me desse, até como você falou bastante, a estabilidade e depois só e assim, realmente aproveitar o que eu o que eu queria. E aí eu comecei a pensar, tipo, tá, mas o que que eu quero? Eu quero morar aqui nos Estados Unidos, ter uma casa, tal. Não, eu quero morar no Brasil. Enfim, foi muita coisa, mano. Foi muita coisa que eu fui pensando nesse É, tempo assim e que me tira dessa questão aí tipo, de novo, dessa objetividade de, tipo, tô aqui nos Estados Unidos, vou montar minha vida aqui, vou ter 2 férias por ano, vou pro Brasil nessas férias, ver todo mundo e tal, que era o que eu fazia até na escola. acho E, que você meio que realmente tá, o seu inconformismo, sua insatisfação com a realidade te fez querer mudar, né? É diferente. é, não, 100%, 100%, e mudou como eu encarava as coisas, mudou, tipo, mudou muito, Legal. mano, mudou muito, por isso que, sei lá, tipo, não foi, não sei, mano, eu sei lá o que que eu pensava antes. Eu acho que eu literalmente só pensava isso, tipo, vou pra faculdade, vou arrumar um emprego e vou ter uma casa aí e depois eu vejo. Só que eu nunca parei pra pensar, tipo, no como da coisa e também e nem no o que, né? Porque, tipo, o que? Vou ficar aqui e tal? Não quero isso, tipo, não é, sei lá. Não, Foi um total. momento muito reflexivo É, e eu sinto que foi uma grande mudança. sim, eu também acho. Olhando como pessoa que acompanhou isso de fora, realmente mudou bastante. Eu acho que quando a gente está muito insatisfeito com o que a gente está fazendo de fato a gente não olha para frente e não vê sentido, é quando a gente tem que realmente buscar essa mudança por nossa conta. A gente provocar, nós sermos o agente de mudança na nossa vida, porque nossa vida não vai mudar se a gente não fizer nada, né? Sim. Então, assim, isso é muito importante. Eu já passei por isso uma vez ou outra no trabalho, assim, em decisões nesse sentido profissionais, e até por isso que eu passei por algumas mudanças de emprego, mas, mas ainda assim, todas essas vezes também foram de maneira muito planejadas, estruturadas, sabe, sabendo exatamente o que eu para onde eu ia, tipo, sair de um lugar para o outro, sabe? Tipo, Uhum. enfim, fazendo movimentos calculados, sabe? Não foi muito, eu vou ver onde vai dar. Porque eu não gosto de fazer esse tipo de mudança. Então Não, eu mano, fui fazendo acho, muito acho seguro. isso, eu acho isso super sensato, porque eu fui numa vibe de tipo, mano, quer saber? Vamos ver onde vai dar, tá ligado? Eu fui muito numa vibe de. Eu quis explorar realmente a minha liberdade das coisas. E assim, não é de todo mal, né? Eu acho que eu tive experiências muito boas nesse tempo. Mesmo assim, pô, ter. É meio foda, né? Porque pra mim as grandes experiências são coisas que são meio triviais, né? Tipo assim, mas o tempo que eu morei no Brasil foi tipo, cara, sei lá, foi tipo insano, tá ligado? Uhum. Eu achei. E eu não teria, se eu, sei lá. Quer dizer, não dá pra falar que eu não teria, né? Nunca se sabe. Mas provavelmente foi no ano ali de 2022, no final de 2022 para 2023. Eu estaria ali, se eu tivesse seguido na faculdade, eu estaria tipo no último ano da faculdade e tal, eu não teria vivido isso. Aí pode ser que eu vivisse isso mais no futuro também, mas eu vou viver anyway, né? Então foda-se.
Mas sei lá, mas eu acho que eu precisava ter essa experiência pra saber que é realmente isso que eu quero também. Sim, sim. Porque senão, sei lá, pode ser que eu sempre ficasse naquela dúvida de tipo, pô, mas será que eu quero mesmo ir pro Brasil? Sei lá, tô aqui nos Estados Unidos, né? Essa coisa toda. Enfim, isso a gente falou no outro programa também, Sim. dos sonhos, mas querendo ou não, o meu sonho envolve uma grande mudança, né? E que agora sim eu tô mais direcionado a isso, né? Voltei pra faculdade, apesar de eu odiar isso com todas as forças que eu tenho. Eu odeio a faculdade. Mas tamo aí, né? Gotta do it. It is what it is. Pra eu, enfim, ter um pouco mais de segurança e enfim, sei lá, não ter que me fuder mais ainda pra conseguir morar no Brasil. Ou qualquer Não. coisa. Exato, exato. Eu acho que no fim do dia, assim, mudanças podem ser, né, tanto boas quanto ruins, mas assim, o importante é de fato não ter medo de mudar quando você não tá gostando, né, de onde você tá, assim. E, e assim, a gente falou pouco, né, mas de mudanças que a gente não tem controle, né, sobre coisas que vão acontecer, isso eu tive de maneira mais macrozona, não tive nenhuma na minha vida que foi extremamente, tipo, determinante, mas eu tive muitas que eu tentei encarar do jeito mais estoico possível, né? Tipo assim, é isso aqui, acabou, não é mais do jeito que era e pronto, tá ligado? E eu acho que às vezes é isso, assim, é tentar é um processo muito difícil você conseguir olhar para uma mudança que você não tem nenhum controle, que aconteceu do nada e conseguir voltar a enxergar sentido nas coisas, né? Mas eu acho que o processo de você revisitar a sua vida para conseguir, né, ressignificar, vai acabar te trazendo, vai te enriquecer muito, tá ligado? Cara, sem dúvida. Sem dúvida. É até difícil complementar, né? Porque eu acho que foi tão perfeito nisso. É, mas eu acho que é isso, mano, em questão de mudança. Assim, eu também acho que é muito isso que você falou, né? Também a gente falou aí de não gostar de mudar as coisas boas, mas como você acabou de dizer, eu acho que também você não pode ter medo de mudar algo que está ruim, sabe? Também não é Uhum. fazer de maluco, né? Assim, os vários exemplos que você deu foi de emprego, mas é isso. Tipo, segue aí, sabe? Na batalha, se tiver duro, pô, tá duro, mas vai procurando outra coisa, sabe? Mas também não faz nenhum maneuver muito radical, assim, que possa te prejudicar, idealmente, né? É, É, eu acho que, enfim, né? Numa circunstância normal, obviamente, se tiver alguma outra situação aí, beleza, mas exato. e eu acho também que as pessoas não deviam ter medo de mudar. Na questão do que se diz, tipo. É, assim, até do que você falou dos hobbies, né, e tal. Eu sei que muita gente não tem, muita gente, tipo, pick up new hobbies, sabe? E agora é isso, sabe? Que eu acho cool, tipo, o Matheus correndo. Meio do nada, né? Mas ele faz isso, foda-se. Tipo, É, ele maneiro. faz. O João, por exemplo, ele pega vários hobbies. Impressora 3D. Eu lembro que ele tava querendo ver um negócio de fermentar álcool, mas ele não vai fazer porque é ilegal, tá? Se o governo canadense estiver assistindo, ele não está fazendo isso. Mas ele achava interessante. Enfim, eu acho que você não precisa também se privar por querer manter uma imagem ou uma mesmice Ah, de se com expressar ou certeza. de tentar coisas novas ou enfim. Ou sei lá, né? Tipo. Enfim, bom, disso na verdade eu vou até falar um pouco mais na recomendação, mas eu só queria também tocar nesse ponto. Perfeito. Então, bora pra elas? Fazer o único corte desse programa, partir para as Pois é, recomendações? né, mano? A gente foi falando, mas tá. Bora Bora. lá.
E aí, Nick? É, eu sempre dou a recomendação primeiro, né? Agora é a sua vez. Minha vez de começar? Tá. É. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou no final aí, o que eu falei no final sobre as mudanças que a gente não tem muito controle e esse processo de acabar precisando lidar com uma mudança drástica, né? Que, enfim, que a sua vida vai mudar de configuração completamente e como que você faz para continuar vendo sentido, né, na vida e nas coisas, enfim. Então eu trouxe duas recomendações, na verdade. Eu trouxe uma que é um filme de 2016, Manchester à beira-mar. Não sei quem aí já viu, quem é do circuito de premiação, que gosta de acompanhar os filmes de premiação, provavelmente viu. Manchester à beira-mar conta a história de um cara que, pô, tava fudido, quebrado. E, e aí, não bastasse isso, ele recebe a notícia que uma tragédia pra família dele aconteceu e faz com que ele tenha que voltar na cidade natal e assumir vários compromissos. Tô falando de maneira bem pouco, né, spoiler aí, pra ninguém ter spoiler. Mas ele tem que reencontrar a cidade natal, que é Manchester à beira-mar, que ele já não ia, enfim, que ele já não tinha uma conexão, e reviver muitas coisas do passado dele, ter que assumir responsabilidades por conta da tragédia que aconteceu, que envolve o passado dele. Enfim, e aí, de fato, encarar a vida de um jeito, e o passado principalmente, de um jeito que ele jamais pensava que ele poderia fazer e que acaba sendo uma grande mudança na vida dele. E aí, minha outra recomendação é o livro do Marcelo Rubens Paiva, que a gente já tratou aqui, é o Feliz Ano Velho, que é o livro biográfico, né, autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, que ele conta como a vida dele mudou totalmente, né, quando ele sofre o acidente que deixa ele paraplégico, né. É, é um livro muito bacana, assim, muito duro, mas muito legal ali na época da escola. E, enfim, eu acho que as duas obras que eu trago, elas são obras que são de mudanças profundas na vida das pessoas e eu tento observar esse tipo de situação em que as pessoas passaram por mudanças profundas, para justamente quando eu estiver olhando para minha vida e tal, eu conseguir dar a dimensão das mudanças que elas realmente têm, sabe? E conseguir fazer esse processo de me redescobrir e tudo mais. Como eu não sou muito bom de lidar com mudanças, eu vejo nesse tipo de obra uma maneira de, poxa, peraí, se foi assim que esse camarada lidou, talvez eu possa lidar de um jeito mais tranquilo para um problema que é bem menor do que o dele. Já que, de novo, eu repito, eu nunca tive algo muito drástico na minha vida de mudança que minha vida virou de cabeça para baixo do dia para noite, graças a Deus. Mas então isso me ajuda a me preparar para uma eventual, né? Porque a gente nunca sabe. Mas também me ajuda para quando uma coisa acontece do nada também, que eu tenho que agir, eu agir. E lidar da melhor maneira possível. E é isso. Ah, só uma correção. Eu acho que eu falei que o Marcelo Rubens Paiva é paraplégico. Ele ficou tetraplégico, né? Mas é isso. E Uhum. as suas? Quais que são? Cara, então, eu não sei se você vai lembrar, mas da última vez que a gente fez isso aqui, né, eu ia recomendar uma música, né? Eu ia recomendar Spread Your Wings do Queen. Lembro. E não vai ser a que eu vou recomendar hoje, apesar de ser talvez um call pra mudança, né, na vida do Sammy. Total. Mas eu também queria eu também queria fazer duas recomendações, já que você também sempre trapaceia nessa porra. Mentira, porque não tem limite, né? Mas, Eu, eu sempre trapacei. É real. mas enfim. A primeira que eu queria falar, né? E até por isso que eu puxei um pouco o gancho algumas vezes no programa sobre mudar de opinião e essa coisa toda, é a música do Raul Seixas, né? Metamorfose Ambulante, que desde que eu sou pequeno eu adoro, porque toca em Cidade de Deus, né? E Uhum. justamente na fase que o Bené tá tendo essa mudança na vida dele, né? E eu acho que, mano, eu não sei, eu acho muito autêntico isso. A gente falou sobre
sobre não se perder, né? Mas eu acho que também é muito autêntico, tipo, você ser essa metamorfose ambulante, sabe? Do que ter aquela Uhum. velha opinião formada sobre tudo. Tipo, não sei, até eu mesmo aqui, eu faço vários good talks. Pode ser que amanhã eu acorde e pense algo diferente do que eu pensava sobre algum que eu Eu falei, quero sabe? E tudo muito, bem. E eu tudo quero bem. muito que um dia você acorde com uma opinião diferente de algum Good Talk seu e você faça um Good Talk refutando o seu Good Talks. Eu Pois acho que é, né, mano? Não, eu já. Mano, eu já pensei aí algumas vezes em alguns, mas. Não. É bom, enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes, que senão fudeu. Mas. não é perfeito. mas. Mas. Teve um até, mano, que eu tava pensando em fazer, só que aí quanto mais eu pensava, eu sei lá, eu tava mudando a minha ideia sobre, tipo, eu mudei pelo menos umas 3 vezes. Mas é porque. Mas enfim, mas se um dia eu fizer, eu faço. Mas. Mas é isso, sabe? Eu acho que você não precisa ter vergonha ou ter, tipo, qualquer tipo de inibição se você tá afim Total. de fazer algo novo ou de. Ou sei lá. Quer dizer, obviamente eu não vou. Não é você ser maluco também, né? Sei lá, o cara a vida inteira falou que detesta macarronada e do nada se encontra o cara numa tratoria, sabe? É meio. Sabe? Mas às vezes, beleza, sabe? Às vezes você admite aí que você mudou É de ideia, igual mudou de o Lula opinião. Molusco quando ele não gosta de hambúrguer de siri. Exatamente, mano. Exatamente. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, pô, pra quê, sabe? Pra que o Lula Molusco precisa ter vergonha de admitir? Mudei, mudou. Não É, sabia, não gostava antes, agora eu gosto, sabe? Provou. No caso, ele não é, tinha é. provado, né? Mas, Ele não tinha sabe? provado. É. É isso. Eu acho que, sei lá, se permita ser quem você é, sabe? E ter aí, sentir o que você quer sentir, ter a opinião que você quiser ter. E se um dia você mudar de opinião sobre determinado assunto, você mudou, pô. Pô, E tá mas, tudo bem. pô, mas vou te falar, aproveitando o seu gancho aí do Raul Seixas, tá com uma série agora do sobre o Raul Seixas, Raul Seixas, dois pontos, eu sou, na Globoplay, que estão falando muito bem. Eu vi um trecho e eu falei, caraca, esse cara que tá falando Raul Seixas tá brabo. Mas é Pô, só essa legal. Eu informação mesmo. não sabia. Mas adorei sua recomendação, essa música é Pois ótima. é. E E eu qual tenho que é a outra segunda? música. É. É. E essa música é uma música que já foi citada aí num raio-x, mas não foi a música principal. Ah, Mas, ironicamente, a música principal foi também sobre mudança, que a música que eu tô falando que não a minha recomendação aqui, mas a música que foi citada foi no episódio do Pepper, que foi a Never Meant, né? Que também é sobre mudanças. ótima música. Mas a outra que foi citada, né? Que é a favorita dele do grupo que ele escolheu, que é o Linkin Park, é a música Numb. Que é sobre isso também, né? Mas aí entra mais também no que eu também puxei lá atrás. Muito, eu sou muito bem planejado, né? Mas, mas que eu também Parabéns. puxei lá atrás, que é sobre, tipo assim, você querer se mudar pra agradar outros, né? É, Uns e outros e fazem isso. bom, não, definitivamente. Eu acho, mas francamente, eu acho que em algum ponto todo mundo fez um pouco, Todo não? mundo. Tem que fazer. Não, às vezes você se torna uma pessoa melhor quando você faz isso. Sim, é verdade. Mas nesse caso Acho aqui que não é tanto o caso. a sua lição, né? A sua lição não Não, é. a lição e a situação que a música descreve, né? Porque a música descreve uma Ah, pessoa já, sim, tipo, sim, sim. meio desassociada de quem ela era e gritando, literalmente, né? Que, tipo, tudo que ela quer fazer é ser mais como ela própria e menos como você. No caso, você, whoever it may be, né? Que a música se encaixe pra você como sendo Que é essa o pessoa, relacionamento da né? pessoa. Que, enfim, que tá te fazendo se sentir dessa maneira. E eu acho que é isso, mano. Eu acho que, tipo, você tem que ter. Até um pouco em linha com o que eu falei sobre metamorfose ambulante, né? Só que, enfim, de maneira um pouco diferente. Agora, uma mudança no caso aqui, pra voltar a ser quem você era, Aham. né? Eu acho que, pra mim, fala muito sobre isso, sabe? Tipo, é, pô, assim, eu já tive momentos assim. É porque eu acho que não foram, tipo, tão duradouros ou significantes pra eu poder ter falado no episódio sobre, mas já teve casos onde eu fiquei pensando, tipo, mano, sei lá, eu gosto de outras coisas, eu sei lá, tipo, sabe? Sim. Enfim, que eu tava meio feeling so faithless, lost under the surface, tá ligado? É, e que, enfim, e que eu acho que é uma música que expressa muito bem esse sentimento e que eu acho muito boa, porque, bom, porque Mas, Perfeito. mas é isso, são as minhas recomendações. Adorei. E legal, a gente terminou então com um livro,
um filme e 2 músicas. É um Um programa com livro, um filme e uma música aí. Dá pra fazer o. é, ou de um disco, um livro e um filme. Dá pra fazer mesmo. Enfim, se você não conhece, quiser conhecer qualquer uma dessas obras, acho difícil você não conhecer, não. E nem Metamorfose Ambulante também, acho que é difícil. Mas ouve aí essas canções que são ótimas. Manchester à Beira-Mar, não sei onde tem, tá, gente? Quem quiser assistir. Mas é um filme de 2016, se eu não me engano. Ganhou o Oscar, se eu não me engano, de melhor ator. E talvez de melhor roteiro original. Não sei, chutando, tá? Mas eu acho que tem pelo menos 2 Oscars aí. É, e algumas outras indicações. E o livro do Marcelo Rubens Paiva, que galera aí que viu o filme aí da Eunice Paiva e tudo, né? O Antes Estou Aqui, que ficou curioso sobre o passado desse indivíduo que aparece ali, o Marcelinho, né? Que a gente vê no filme ele andando e tal, e de repente ele de cadeira de roda. É, é um livraço dele que conta essa história com mais detalhes. Enfim, para a gente encerrar hoje, sabe uma curiosidade que eu descobri essa semana aí que eu fiquei chocado? Nada a ver com nada, tá? Não tem nada a ver com nenhuma informação que a gente deu nesse programa até agora. Eu não sei qual é a informação, fala aí. Então, você sabia que a distância entre a Terra e a Lua é tão grande que você consegue colocar todos os planetas do sistema solar entre elas? Ah, eu sabia, eu vi isso num post do Instagram, acho que alguma vez aí. E é for real, tá, mano? Não é É, fake, não. Assim, a maior distância que a Terra e a Lua podem ficar, porque isso alterna também, mas a maior distância que a Terra e a Lua podem ficar entre si, você consegue encaixar, teoricamente, se você fosse colocar o diâmetro, né, de todos os planetas ali, você consegue botar. Inclusive, ainda sobra um pouquinho. Ou mano, isso é seja, insano. a Lua é muito grande. Quer dizer, a Lua é muito grande. A distância. A É. distância entre a Terra e a Lua é muito grande, o que não Não, me pois é, parece mano. ser. Não, eu também, tipo, é porque eu já tinha visto a imagem, eu sabia, só que realmente, tipo, pensando, sei lá, de cabeça, eu não imaginaria nem Júpiter entre, sabe? Não, nem Júpiter. Não imaginaria Marte, sei lá. Sei lá. Marte, Eu. eu até kinda see, Mas mas também ia você. ser forçado. Ia ser, tipo assim, ia ser papo de Mas olhar pro céu e tá lá, tá ligado? é. Gigante, Se você enorme. virasse pra mim e falasse assim, ah não, porque Marte e Vênus cabem entre a Terra e a Lua. Eu falava, nossa, então, interessante, não sabia. Mas, Mas quem não, dirá ainda todos os. todos. Agora, Todos. mas vou Até levar aqui pro Plutão. debate. Porra, era o que eu ia falar agora. Eu ia Não, falar, incluindo Plutão. incluindo Plutão, ainda sobra um pouquinho. Caralho. Porque, cara, de Plutão, inclusive, nem faz cócegas nessa medida. Enfim. Mas mano, loucura, né? E aí eu fiquei pensando, caralho, e a humanidade conseguiu levar os caras pra lá, né? Então, realmente, mano, a nave tem que ser muito boa pra levar pra Marte. Ou pra qualquer outro lugar. Tipo, caralho, é muito chão, filho. Mano. Não, Enfim, é uma distância. E, sei lá, a gente talvez descubra, né, no próximo capítulo de Danger Patrol. talvez, Sacanagem. talvez a gente descubra no próximo Fomos Invitados. Será que o tema vai ser planetas? Vamos ver. Astronomia. Astronomia. O próximo tema vai ser o universo. Ai, ai. É isso, Caralho. galera. Esse ia começar sinistro, né? Eu ia começar com o Neil deGrasse Tyson. Você sabia que quando você olha pro espaço, você está vendo o fantasma? Oh! Mano, essa citação aí pra gente tem É um um peso significado. diferente. É. Enfim, é isso, meus amigos e minhas amigas. Até o próximo Fomos Invitados. Ou programa Fomos Invitados. Valeu. Valeu.